Olá, eu me chamo Eliseu Lopes e agora nós daremos início à apresentação da atividade avaliativa do curso de Fundamentos 2, orientada pelo professor Jefferson Mesquita. Eu sou acadêmico da UEAP e vamos falar sobre análise combinatória, onde nós abordaremos os temas permutação, arranjo e combinação. Iniciando com permutação, nós temos aqui que primeiramente diferenciar duas questões: o que é permutação e o que é permutar. Permutação em si se trata do processo matemático onde devemos calcular o total de possibilidades de fazer trocas. E permutar é a troca de elementos de posição entre si. Implica dizer de quantas maneiras eu posso trocar esses elementos entre si, de maneiras distintas. Ainda em permutação, a gente pode classificar elas de duas maneiras. Uma se trata da permutação simples e permutação com repetição. Só um minuto aqui enquanto eu deixo mais didático. Ok. Quando nós falamos de permutação simples, nós estamos dizendo que não há repetição de elementos. Todos os elementos são diferentes, como uma fila de pessoas. Se trata de uma fila de pessoas, logo implica dizer que não há repetição. Já com repetição, como o próprio nome sugere, quer dizer que os elementos eles irão se repetir, pelo menos uma vez. Na fórmula resolutiva, nós temos que, quando a gente for permutar n elementos, basta fazer n fatorial. A permutação de n elementos é o mesmo que n fatorial. Com um exemplo prático aqui, nós temos que, para permutar 3 elementos, só é necessário que façamos 3 fatorial. E como sabemos, 3 fatorial é o mesmo que fazer 3 vezes 2 vezes 1, o que nos acarretará em 6 possibilidades. Então, em outras palavras, 3 elementos, nós poderemos fazer com ele 6 mudanças ou possibilidades, onde o nosso n é o número de elementos permutados. Aqui, em um exemplo prático, nós temos aqui um enunciado que diz: em uma fila com 4 pessoas, quantas são as ordens que se podem fazer? Isto é, de quantos modos pode se formar a fila? Como o enunciado nos disse que são 4 pessoas, logo, elementos distintos. Então, se trata de uma permutação simples. E a permutação simples, nós sabemos que é a permutação de n elementos, que é igual a n fatorial. Aqui, numa representação onde A, B, C e D representa o número de pessoas, nós podemos ver que ela se coloca de maneiras distintas, sucessivamente. Aplicando a fórmula, nós teremos que vai ser a permutação de 4 elementos, que nos resultará em 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3, que é 12. 12 vezes 2, 24. Logo, nós poderemos fazer 24 filas diferentes com apenas 4 pessoas. Na permutação com repetição, nós temos aqui a fórmula resolutiva, onde a permutação de n elementos vai ser igual a n fatorial sobre x fatorial, y fatorial e assim sucessivamente, onde o nosso n é o número de elementos que será permutado, o nosso x, o número de repetições de um certo elemento, e y, o número de repetições também de um certo elemento, caso haja mais de um elemento repetido. Aqui nesse exemplo prático, nós temos que o enunciado sugere que em uma pilha de roupa há 6 peças, assim como nós representamos aqui na imagem, sendo que destas, 2 são camisetas idênticas. Das 6 peças, nós temos 2 idênticas. A pergunta é: quantos modos há de se formar essa pilha?
Como nós temos 6 elementos, só que dentre esses 6, 2 se repetem, nós teremos uma permutação com repetição, onde o nosso total será 6 e o número de elementos repetidos, 2. Aplicando a fórmula, nós teremos que a permutação de 6 elementos é igual a 6 fatorial sobre 2 fatorial. Fazendo o cálculo matemático, nós teremos que 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, sobre 2. Organizando os cálculos, nós teremos 360 possibilidades de formar essa pilha. Finalizando o nosso estudo de permutação, daremos agora início a outra parte do conteúdo, que é arranjo. Antes de mais nada, a gente tem que saber que tanto arranjo quanto combinação, eles são conteúdos de princípios de contagem. O que isso quer dizer? Colocando um exemplo do dia a dia, quando nós acordamos pela manhã, nós tomamos nosso banho e escolhemos nossa roupa. Dentre as roupas que são escolhidas, nós temos um número de calças, um número de camisas, um número de sapatos. Então, nós teremos que fazer a escolha, por isso que arranjo é escolher. Quando se fala em arranjo, a gente sabe que vai ter a sessão que terá que se escolher um total de elementos. Nós teremos que escolher uma camisa no número de 10, uma calça no número de 10, um sapato no número de 4. E o nosso P será o número de escolhidos. Muito importante. O que diferencia arranjo de combinação é exatamente essa função aqui. Ó. O número de escolhidos, representado por P, eles vão executar funções diferentes. Aqui no exemplo prático fica mais fácil de detectar essa questão. Nesse enunciado diz que, caso o chefe de um órgão de inteligência tenha de escolher 2 agentes, aqui nós já temos alguns elementos. Falou em escolher, logo, uma questão de arranjo ou combinação. 2 agentes entre os 7, ou seja, nós teremos um total de 7 e teremos que, desses 7, escolher 2 agentes disponíveis para viagens. Um deles para coordenar a equipe e um para fazer os levantamentos de informações. Calcule o número de maneiras que esse chefe dispõe para fazer suas escolhas. O que foi que o enunciado nos disse? Que nós temos que escolher, num total de 7, 2 para fazer, um para coordenar a equipe e um para fazer os levantamentos de informações. E o que nos diz a questão? Que quando é arranjo, quer dizer que o número de escolhidos relaciona que eles farão funções diferentes. Logo, sabemos que é questão de arranjo. E aqui uma regra. Sempre que a gente for fazer a montagem da questão, a gente coloca o total em cima e embaixo o número de escolhidos. Nós temos um total de 7. Nós faremos que será igual a 7 vezes 6 e paramos por aí, porque embaixo nós só temos 2 escolhas. Então, do 7, repetimos o total e vamos diminuindo até que se equipare ao total de escolhidos. No caso, nós temos 2, logo, só será diminuído 2 vezes. Após, fazemos a multiplicação de 7 vezes 6, o que resultará em 42 possibilidades. O mesmo para questões de combinação, a gente vai ter que terá alguns elementos semelhantes. A combinação nos dará a escolha, um número total e alguns elementos. A diferença para o arranjo é que na combinação, os elementos escolhidos, eles farão a mesma função. Olhando aqui no exemplo prático, nós temos que
aqui que não atrapalha. Dos detentos de um presídio, verificou-se que 210 foram condenados por roubo, 140 por homicídio e 140 por outros crimes. Outros estavam presos por roubo e homicídio. Acerca dessa situação, a quantidade distinta de se selecionarem dos detentos condenados por outros crimes que não roubo ou homicídio para um programa destinado à ressocialização é o que o enunciado nos dá. Ele nos dá a opção de selecionar, que é o mesmo que escolher, como nos dá aqui os contextos da combinação. Dois elementos condenados por outros crimes. Então, a gente relaciona que são os 140, que não roubam ou homicídio para um programa destinado à ressocialização. Ou seja, esses dois elementos que foram selecionados, eles são destinados à ressocialização. Em outras palavras, eles irão executar a mesma função, o que classifica o problema como uma questão de combinação. Aplicando a fórmula muito similar ao arranjo, nós teremos que o total em cima de 140 presos e embaixo a escolha. Aplicando a fórmula diferentemente do arranjo, nós teremos que o total será repetido, 140, e embaixo nós colocaremos as escolhas, que no caso 2, sempre multiplicando e sempre diminuindo, que resultará em 140 vezes 139. Paramos por aqui, pois embaixo nós só repetiremos 2 vezes. Em cima poderemos até continuar, mas como embaixo as escolhas representam 2, então paramos quando chega em 1. Aplicando os cálculos, nós temos que 140 dividido por 2 é 70, 70 vezes 139 resultará em 9.730 possibilidades, encerrando assim a questão de combinação. Agradeço a oportunidade de apresentar esse trabalho. Muito obrigado e até a próxima.